Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Vasco. Jogo muito disputado, muito equilibrado, poucas chances claras para os dois lados. Jogo que foi no Mané Garrincha aqui em Brasília, né? Então lotado, todo mundo estava querendo assistir esse jogo. Tem muito torcedor do Vasco e do Palmeiras, principalmente do Vasco aqui em Brasília, né? E, enfim, numa entregada do Ryan, saiu o gol da partida no primeiro tempo. Primeiro chute da partida. Com coisa de já 20, 25 do primeiro tempo, o Flaco Lopes faz o gol, aproveita e faz o gol da vitória do Palmeiras. Vou fazer a análise aqui completa, só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá fazer a análise dessa vitória do Palmeiras. Que nem eu falei aqui, ó, gol com 26 minutos do primeiro tempo. Se eu não me engano, foi o primeiro chute da partida, tá? O jogo estava bem fraco, bem ruim mesmo, com muitos erros técnicos, ninguém conseguindo criar nada. E aí o Ryan acaba forçando um passe errado para trás, ele buscava o Hugo Moura já estava se deslocando para frente, o passe vai nas costas dele e cai no pé do Flaco Lopes, na fase que o Flaco tá, é quase que assim, irreversível a situação. E aí o Flaco cara a cara tira do Léo Jardim, faz o 1-0 pro Palmeiras. Aí aqui não tem o que falar. Esse gol vai todo na conta do Ryan e essa derrota vai para a conta dele, não tem o que falar, porque foi um jogo muito equilibrado. O Léo Jardim fez uma ou outra defesa, é verdade, mas o Vasco também deu perigo. No segundo tempo teve um cabeceio do Verratti que o Everton faz uma grande defesa. Enfim, jogo assim equilibrado é decidido nos detalhes. E o Ryan comprometeu e entregou o gol pro Flaco, né? Então já falei como é que foi o gol. Vamos para os destaques de cada equipe, começando pelo Vasco. O Léo Jardim. No gol do Flaco, eu acho que assim, ele não falhou, mas foi uma bola que não foi muito longe dele. Talvez desse para defender, mas longe de ser falha. Porém, poderia ter salvado. Deu para entender? Enfim. Aí o Paulo Henrique. Cara, o Paulo Henrique, eu já comentei recentemente aqui no canal, é impressionante a vitalidade, a intensidade que ele dá pro time. Ele corre o jogo inteiro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, entrega bastante, mas nesse jogo contra o Palmeiras teve muitos erros técnicos, né, de cruzamento, passe, e é por isso que para mim não fez uma grande partida. Mas nessa movimentação dá para ver que ele não se esconde, se apresenta muito para o jogo. Hoje o Vasco tem dois bons laterais direitos, o Paulo Henrique e o Puma, né, o Pumita. Então assim, tá bem servido na minha visão, pelo rendimento dentro de campo dos dois, tá? Porém, tecnicamente faltou mais pro Paulo Henrique nesse jogo. A dupla de zaga, cara, eu vou dizer que eu gosto mais do Maicon do que o do Léo, tá? Porque eu acho que o Maicon, assim, ele é um zagueiro que chega mais duro, lá ele. Mas enfim, é um cara que chega firme, eu gosto do estilo de jogo dele. Porém, pela idade, ele já não é mais tão rápido. Se colocar pra correr, ele não vai alcançar. E a coisa que mais me irritou no jogo, no geral, foi os lançamentos longos do Maicon. Cara, não dá, velho. Tipo assim, pô, 2024, futebol, pô, não dá pra ficar só virando jogo, lançamento, tem que ter troca de passe curta. E várias vezes o Coutinho se apresentava no segundo tempo, né? Que entrou muito bem por sinal, daqui a pouco eu chego lá, né? Enfim, todo mundo se apresentava mesmo pro jogo e o Maicon buscava forçar esse jogo longo a todo momento. E assim, eu acho bom zagueiro, é bom tecnicamente, tanto é que todos esses lançamentos dele eram direcionados. Porém, você está enfrentando uma equipe que não é qualquer coisa, é o Palmeiras. Se você dá um passe mais ou menos, ou um passe que não for tão bom, alguém vai roubar a bola. Então, assim, busca trabalhar curto, busca usar principalmente os volantes, colocarem eles no jogo, tanto o Hugo Moura quanto o Sforza. No segundo tempo, o Matheus Carvalho também, né? Matheus Cocão. Enfim, eu acho que esse é o principal quesito que o Maicon precisa aprimorar. Parar com essas bolas longas, porque, assim, de vez em quando, beleza. Quando a linha do. Então, rapaziada, deu um problema aqui no áudio, acabou cortando. Eu tava vendo, na hora que o momento do áudio saiu, eu tava falando dos lançamentos longos do Michael. Mas é isso então, tá? Eu acredito que nesse quesito dá pra ele aprimorar, parar de forçar tanto esses lançamentos longos e buscar esse jogo curto. Enfim, o Léo. O Léo não é ruim, mas também não é bom. Tipo assim, eu não gostaria de ter ele no meu time. É isso. O Piton, cara, eu achei que o Piton fez um jogo abaixo, tá? Ele é um cara que é muito importante pro Vasco, principalmente na fase ofensiva, nos cruzamentos pro Verratti, e acabou não fazendo um jogo tão bom. O Hugo Moura eu achei que fez uma boa partida, sempre se deslocando, atacando o espaço, gerando espaço, dando bons passes, achei que foi bem.
O esforço, por outro lado, achei discreto, tá? O Ryan nem se fala, comprometeu demais e assim, eu acho que aqui eu comentei recentemente aqui no canal, né? Essa é uma posição que pra mim é a mais carente do Vasco hoje, as pontas. Porque no momento que precisa de drible e de velocidade, quais são as opções? David, Ryan e Emerson Rodrigues. Tipo assim, para uma equipe de Série A, ainda mais para uma equipe como o Vasco, é muito pouco. O Ryan é promissor, mas não pode ser titular, na minha opinião. O Emerson Rodrigues também é promissor, mas a gente não viu quase nada dele ainda. E o David também, ele é bom, tá? A minha opinião do David é que o David é bom, porém ele é um cara que é muito instável. Então ele pode fazer uma jogada genial e uma jogada horrorosa em questão de 5 minutos. Então assim, ele é um cara que não dá para você confiar nesse quesito. Ele não é muito regular. Porém, tecnicamente ele é bom, ele gera bons chutes. Gerou um chute muito perigoso no primeiro tempo para uma defesa do Everton, por exemplo. Mas para titular do Vasco também acho que não. Então, para mim, as pontas são as posições que o Vasco mais teria que procurar numa próxima janela de transferências, tá? O Payet eu achei discreto, achei abaixo também. O Verratti, sempre buscando a bola aérea dele, né? Teve esse cabeceio para uma defesa do Everton, que nem eu falei, mas não foi muito participativo. Entrou o Pumita na direita, eu achei que entrou bem. O Coutinho entrou voando, entrou muito bem, deixou claro que assim, inteiro fisicamente ele é titular, mesmo tendo o Payet, eu acho que não tem comparação, o Coutinho pode render mais. O Emerson eu achei que entrou bem pela direita, tá? Mas mesmo assim não é honesto o suficiente para um Vasco da Gama, né? Mas mesmo assim o Emerson melhorou bastante esse lado direito no lugar do Ryan. O Maxime Domingues, fiquei impressionado, tá? Eu nunca tinha visto nenhum jogo dele, mas é um cara que, assim, é suíço aparentemente, né? Entrou nessa função de meio de campo, também no lugar do Hugo Moura. Dá um gás danado, corre demais, é impressionante, cara. Eu acho que ele pode ser importante pro Vasco, dá pra ver que ele quer muito, tá se esforçando muito. Eu gostei da entrada dele, e é bom tecnicamente também. Acho que pode agregar muito pro Vasco. E o Matheus Carvalho também entrou bem no lugar do esforço, melhorou bastante, o time conseguiu desenvolver mais as jogadas. Enfim, entrou bem. Do lado do Palmeiras, o Everton foi muito bem, fez grandes defesas. Grandes defesas não foi muito exigido. Mas esse chute do David e esse cabeceio do Verratti, ele mandou muito bem. O Vanderlan discreto, ia fazendo um pênalti ali, acho que num lance muito polêmico também. O juiz deu o toque na mão, porém ele deu fora e o juiz errou tudo no lance. Ele deu o toque na mão fora da área e ele marcou. E o certo era não marcar nada e seria dentro da área. Então ele fez literalmente tudo ao contrário. Eu não sei se o VAR, aí que é a minha dúvida, fez a atuação da forma certa. Porque assim, pro juiz, teve o toque na mão. Porém, ele marcou fora. Não sei se o VAR só teria que avisar. Ah, foi dentro da área, tem que marcar pênalti. Beleza. Pra mim também não foi pênalti, tá? Porque é um braço que, assim, não tá esticado, bate no braço, mas é aquele braço que o cara tá em movimento assim, não é pra ampliar o espaço. Pra mim não foi nada. Porém, pro juiz foi. Só que ele marcou fora e era dentro. Então, assim, é difícil, porque o juiz errou em todos os aspectos possíveis nesse lance. Porque pra ele foi e não era. E pra ele foi fora e era dentro. Então, assim, vai muito na conta do árbitro toda essa polêmica, cara. Porque ou ele não marcava nada ou ele marcava pênalti. Ele ainda marcou uma falta fora da área. Então, assim, difícil. O Murilo e o Gomes muito bem no jogo. O Giai discreto também. O Richard Rios foi muito bem, cresceu no segundo tempo. Tem muita qualidade. É impressionante, tem muito recurso. O Aníbal achei discreto. O Maurício também discreto. O Felipe Anderson mais discreto ainda. O Veiga deu um chute na trave no último lance do primeiro tempo. Achei que fez um bom jogo. E o Flaco também vive um momento espetacular. Talvez hoje seja, não sei se dá pra dizer que é o principal jogador do Palmeiras, mas o principal marcador de gol, o principal cara de expectativa de gols é o Flaco. O Zé Rafael entrou no meio, né? O Rony entrou no ataque. Cara, o Rony é impressionante. O Rony é aquele cara que nem eu falei do David, é o Rony. Todo time tem um Rony, né? O Palmeiras tem o Rony original, o Vasco tem o David, que é aquele cara que assim, a gente sabe que ele pode fazer algo genial, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele pode fazer a pior jogada possível. Teve uma jogada, cara, acho que era 3 contra um, um contra-ataque que o Palmeiras puxa. Literalmente, tinha um cara aberto do lado dele, o jogador do Vasco já foi pro cara do lado. Era só o Rony conduzir um pouquinho pra frente, ele estava quase dentro do gol.
Ele chuta de qualquer jeito, de fora da área, isola. Cara, que lance bizonho. Assim, nem parece jogador profissional em alguns lances. E aí, em outros ele faz um gol de bicicleta antológico. Então, assim, o Rony é um cara que é, que nem eu falei do David, é muito instável. Pode sair uma jogada espetacular, assim como pode sair uma jogada tenebrosa. Não dá pra você confiar muito no que vai acontecer. Assim, é uma bomba, relógio. É muito esse 8 ou 80. Essa expressão é bacana. Entrou o Lázaro ainda, não tocou muito na bola, o Rômulo também não, e o Fabinho também não. Estatísticas, 10 chutes do Vasco sendo 3 a gol. Citei aqui o chute do David, o cabeceio do Verratti e ainda teve um chute do Payet de fora da área. Esses foram os chutes a gol do Vasco. Do Palmeiras, 14, sendo 3 a gol. Teve um do Maurício de direita para a defesa do Léo Jardim. Teve esse gol do Flaco Lopes. E a outra, não estou me lembrando agora. A outra eu não estou me lembrando. Posse de bola. Posse de bola. Enfim, o Vasco teve mais, naturalmente por desde a metade do primeiro tempo tá perdendo, né? Faltas 8 do Vasco tendo um amarelo, 14 do Palmeiras tendo 3 amarelos. Cantos, canteios, né? Empatados. 5 a 5, tá? É... Caraca, velho. Ah, não. Tá certo. É porque eu tô testando aqui no meu canal de apostas, né, o Berg Tips, um cenário de empatar em cartões, empatar em chutes a gol e empatar em escanteios. Aqui em escanteios e em chutes a gol teria empatado, né? Já daria uma odd acima de 30. Mas os cartões ficou 3 a 1 Palmeiras, né? Enfim, já fica a sugestão, inclusive, né? Berg Tips, meu canal de apostas. Enfim, Palmeiras na segunda colocação com 53 pontos, como tá só no brasileiro, tá vivíssimo. Enfim, a gente sabe como é que é o Palmeiras no Brasileirão, sempre briga até o final. E o Vasco na décima colocação com 35 pontos. Enfim, foi um jogo bem equilibrado, um jogo que não teve muitas oportunidades, e um jogo que foi decidido na falha do Ryan, não tem o que falar. Jogo assim que não é muito aberto, qualquer falha, qualquer oportunidade assim é decisiva. E aí vai na conta do Ryan essa derrota, na minha visão. O craque da partida, pelo lado do Vasco, eu acho que dá para destacar o Hugo Moura, foi muito bem. O David eu achei que fez um bom jogo. O Verratti foi bem. O Léo Jardim foi bem também. Eu achei que o Pimenta entrou bem. O Emerson Rodrigues entrou bem. Todo mundo entrou bem no Vasco, tá? Sem exagero. O Pimenta entrou bem. O Coutinho entrou muito bem. O Emerson entrou bem. O Maxime Domingues entrou muito bem. O Matheus Carvalho entrou bem. O Vasco melhorou com as substituições, tá? Do lado do Palmeiras, dá para destacar o Everton, quando exigido foi muito bem. O Richard Rios cresceu no segundo tempo, foi bem. O Veio achei que fez uma boa atuação. Flaco Lopes, matador lá na frente, importantíssimo também. E é isso. Por outro lado, o Palmeiras, quando fez as substituições, eu não achei que entraram tão bem. Tá? Então as substituições foram muito melhor para o Vasco. O Vasco foi crescendo no jogo, criou mais oportunidades, mas não converteu e ficou nesse 1 a 0 para o Palmeiras. Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Só para fechar então, o craque da partida, para mim, é... foi um jogo muito equilibrado, né, cara? Vai pro Flaco Lopes, o gol foi dele. Mas eu queria destacar que eu gostei muito do Coutinho. Teve um lance na reta final do jogo do Coutinho, que é uma das maiores humilhações que eu já vi na minha vida no futebol. Primeiro ele ameaça ir para um lado, vai para outro, deixa acho que o Rony no chão. E depois eu acho que foi o Giai, cara, que ele dá uma caneta, credo, cara. Nossa senhora, velho, ele dá uma caneta assim muito humilhante. O Gia ainda tenta puxar ele, cai no chão. Nossa senhora, cara, eu fico arrepiado aqui de lembrar dessa caneta. Foi assim, coisa linda, tá? Tudo bem que no resultado não adiantou nada. Mas foi, assim, ali o Coutinho mostra que ele é muito diferenciado, né, cara? Pegando o ritmo vai ser muito importante pro Vasco. O Vasco tá vivo na Copa do Brasil, né? Então, assim, dá pra acreditar nesse título também. No Brasileirão, não. Mas na Copa do Brasil, em é, mata-mata, sim, é um Vasco que eu acho que pode sonhar com título, sim. E o Palmeiras nem se fala. No Brasileiro vai brigar até o final. Pra mim, Palmeiras e Botafogo vão disputar o título. Não acho que o Fortaleza vai ter força pra ficar até o final lá em cima. Mas agora Botafogo e Palmeiras. Sim, e é um Botafogo dividido com a Libertadores. E o Palmeiras 100% focado no Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras tem essa vantagem. Enfim, craque da partida que nem eu falei, pra mim é o Flaco Lopes. Comenta aqui embaixo pra você quem foi. Foi esse o vídeo, valeu e falou.